Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um bate-papo, pra gente conversar um pouquinho mais sobre um curso em milagres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Escola do Ser. E o assunto hoje é um assunto que traz um certo conflito pra gente, que é quando a gente é iniciante dos estudos de um curso em milagres. É algo meio conflitante. Por quê? Porque um curso em milagres, ele é um curso para a mente. Ele é um treinamento para a mente. Ele não tem a ver com comportamento, porque, insisto, o comportamento, ele é o efeito, a causa de tudo que acontece na nossa vida e na nossa volta, e o que a gente experiencia e o que a gente vê, a causa está na mente. Então, um curso em milagres, ele é um treino da mente. Ele é um treino para que a gente possa corrigir a causa equivocada de tudo, porque a gente o ego tem uma visão distorcida de tudo que a gente julga, de tudo que a gente acredita ser verdade, de tudo que a gente acredita ser real. Tem alguns professores, facilitadores de um curso em milagres que ainda dizem que, na verdade, o ego vira tudo de ponta cabeça, né? Então, na verdade, a reversão tem que ser total para que a gente passe do sistema de pensamento do ego, sistema de pensamento egóico, para o sistema de pensamento do Espírito Santo, da alma ou de Deus. O nome aqui não importa, né? Você pode dar o nome que você quiser, mas é a mente. Um curso em milagres, ele sim, ele é escrito muito mais numa linguagem cristã, mas antigamente, quando começaram a escrever a Bíblia, era falado muito em alma, né? Mas hoje, no século XXI, quando Jesus se propõe a enviar essa mensagem pra gente, ele tem que falar numa linguagem do século XXI. Então, ao invés de alma, a gente fala mente, né? Mas é um treino da mente. E o conflito vem, é normal o conflito vir, porque a gente quer trazer Deus, trazer o Espírito Santo, trazer essa mente unificada. A gente quer, quando às vezes a gente acredita em santos, enfim, todo esse olhar espiritualizado, a gente quer trazer espiritualidade aqui pra gente, pro mundo. E na verdade não é assim que funciona. A gente que tem que sair do mundo e ir de encontro a Deus, ir de encontro à espiritualidade, e não chamar eles aqui para esse mundo de ilusão que a nossa mente criou. Então a gente tem que sair daqui, largar tudo daqui, não deixa de ser uma meditação, na verdade. Estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Sair disso daqui e ir de encontro ao Espírito Santo, à espiritualidade, a Deus, a Jesus, não importa o nome, mais uma vez eu digo. E a gente entra em conflito, porque o que a gente quer a gente quer resolver o que a gente entende como problema, né? E um curso em milagres fala no livro inteiro que a gente só tem um problema e uma solução. E o único problema é a gente ter acreditado que era possível a gente se separar da fonte. Então, é o único problema, e aí o ego faz com que esse problema se divida em bilhões de formas diferentes. Então a gente acha que é um monte de problema, cada um diferente, num nível de dificuldade diferente. Mas um curso em milagres ensina que todos os problemas, eles são na mesma causa. Eles têm a mesma causa, que é a crença na mente de que foi possível um dia a gente se separar da fonte. Então, no momento que a gente consegue se reconectar com a memória, com a lembrança de que nós somos um com a fonte, todos os nossos problemas desaparecem. E aí, quando a gente começa a estudar um curso em milagres, tudo que a gente quer é resolver
os problemas aqui na forma, né? Na experiência. E na verdade a gente não tem como fazer isso, porque aqui essa experiência toda é como se a gente estivesse assistindo um filme, né? E aí tu tá assistindo aquela cena lá e tu não gostou daquela cena, ficou chocada com aquela cena, quer mudar aquela cena lá. Não tem como tu ir lá na tela, na televisão, apagar aquela cena lá. A não ser que a causa lá, né? A causa primeira, que é o diretor, o ator, os atores todos, o script todo, seja mudado lá na fonte, seja gravado de novo, para que lá na tela aconteça algo diferente. Entende? Porque que a gente escuta muito aquilo que se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, os resultados vão ser os mesmos. Claro, a gente quer ir lá na tela, que é a nossa vida cotidiana aqui, os acontecimentos, as experiências, os sofrimentos, as dores, as doenças, os conflitos, a gente quer mudar na tela. E aí não é possível, a gente precisa mudar lá na causa. E a causa o que que é? É a mente, é o pensamento. E aí o efeito é o que a gente experiencia. Mas aí não tem como mudar o efeito. A gente só pode mudar na causa. Por isso que muitas vezes tá cada vez mais difícil a gente encontrar cura de algumas doenças, porque na verdade a gente só vai mascarando com medicação, com tratamentos aqui, tratamento ali, psicólogo, não sei o quê, e tu não tá muitas vezes mexendo na causa daquela doença, né? Que são os pensamentos, que é o sistema de pensamento egóico. E a gente vivendo no pensamento egóico, a gente não tem como ter outro efeito a não ser dor, conflito, desilusão, horror e aí por diante. Mas na verdade, gente, é muita coisa pra gente conversar, muita coisa legal. Mas esse vídeo hoje, inclusive quem chegou aqui pelo título, na verdade é aquele conflito no sentido de as pessoas pensam assim, eu não posso guardar os meus sentimentos, porque se eu guardar eu vou ficar doente, eu preciso desabafar, eu não posso ficar guardando mágoa, rancor, raiva, eu tenho que desabafar. Então muitas vezes o ego faz a gente entrar nesse conflito, como a gente falou no outro vídeo, o ego faz com que tu se sinta culpado porque disse, se sinta culpado porque fez, mas também se sinta culpado se não disser e se não fizer. Então, de qualquer maneira, o ego faz a gente entrar em conflito sempre, né? Então, a gente tem muito aquela coisa assim, fulano é muito fechado, não fala o que sente, não bota pra fora os sentimentos, não pode ficar, a gente não deve esconder o que sente, né? Não deve esconder o que sente, deve dizer o que tá sentindo, se não gostou, se tá magoado, e a gente tem muito aquela coisa, eu guardo tudo pra mim, né? Quando as pessoas fazem as coisas pra mim, eu fico quieta, eu fico na minha, não revido, mas só que eu vou acumulando, vou ficando com raiva, aí isso tá afetando a minha saúde, né? Ou então aquela pessoa que, eu não guardo nada mesmo. Vem, me falou alguma coisa que eu não gostei, eu já vou papo reto, eu já falo o que eu acho, que eu pensei, eu falo tudo que eu acho que eu tenho que falar, eu falo. Se eu pensei, eu falei, eu não guardo nada. Eu é que não vou ficar doente, né? Então, repara que é só sistema de pensamento do ego, só. E aí, aquilo, às vezes a gente fala e ele faz a gente se sentir culpado porque falou, ou então vice-versa, do contrário, como eu digo. E aí, gente, que no início dos estudos eu não entendi. A gente tem o David Hoffmeister, ele tem no México um retiro só baseado em curso em milagres, num curso em milagres. E eu vi um relato de uma estudante dizendo que quando eles estão lá, eles não podem esconder nada uns dos outros. Então, se a gente ficou chateado por uma coisa que alguém fez, a gente não pode esconder, a gente tem que ir lá e dizer que ficou chateado. Então, o treino
é nunca esconder nada. Tu tem que falar tudo. Imagina, tu dentro de uma casa, num retiro, não sei quanto tempo que é, acho que é mais de mês esse retiro, não sei, é bastante tempo. Aí, e é todo mundo convivendo na mesma casa, um banheiro só, aquela história, cada um com a sua rotina. Aí um deixa a louça suja na pia, o outro fica indignado. Ou um vai pro banheiro, fica lá, né? E nunca mais sai do banheiro, e o outro esperando na fila. Então, assim, tem que falar tudo. E eu, como sempre fui aquela pessoa que, ao contrário, meu ego fazia eu sempre pensar que eu não tenho que dizer tudo que eu penso, né? Eu não entendia muito bem por que isso, mas eu achava que eu não devia dizer tudo que eu penso, tá? Já ouvi de gente, inclusive, que acha que pessoa que não fala tudo que tá pensando é porque é uma pessoa fingida, porque é uma pessoa que não, que não é verdadeira, né? Mas eu não sei, até pela minha criação, por não gostar de conflito, muitas vezes eu pensava alguma coisa de não concordar com algo que alguém estava fazendo ou dizendo, e eu não necessariamente eu dizia, eu não concordava, mas eu ficava quieta, ficava na minha. E quando me disseram desse exercício lá, desse retiro, eu fiquei pensando, caraca, não deve ser fácil, acho que eu não quero mais nesse retiro. Acho que eu não quero ir nesse retiro, não, porque imagina, além que qualquer coisa que eu fizer, vou ficar pisando em ovos para não fazer nada que ninguém se sinta irritado comigo, pra pessoa não vir botar tudo em cima de mim que não gostou, né? E ao mesmo tempo vai ser um exercício para mim falar aquilo que eu não gostei, né? E primeiro eu vi isso negativamente, o meu ego viu isso negativamente. Mais adiante, com mais estudos aprofundados num curso em milagres, eu comecei a entender que, na verdade, esse treino no comportamento, ele é, na verdade, um treino para vir para a mente. Porque a gente não deve esconder nada, não é que a gente não deve esconder nada dos outros, que a gente tem que falar tudo que pensa. Não é aí. Na verdade, o treino da mente, da cura da mente, da reversão do sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo, tá falando que a gente não deve esconder nada do Espírito Santo, não deve esconder nada de Jesus. Ou enfim, não importa se você acredita em Jesus, se você acredita no Espírito Santo, se você acredita em Buda, em Krishna, não importa. Não esconda nada de Krishna. Então, muitas vezes a gente está na rotina do dia a dia, no piloto automático, a gente está incomodado com alguma coisa, a gente está com medo de alguma coisa, está ansioso com alguma coisa, mas a gente não quer parar e olhar para aquilo ali, porque a gente acha que não tem tempo, porque se eu olhar para aquilo dali, aí eu vou ficar fraca, eu vou me enfraquecer, e eu não tenho tempo para pensar nisso agora, eu tô na correria do dia a dia, eu preciso ser forte, eu não posso olhar para isso. Na verdade, é isso que a gente não deve esconder. A gente não deve esconder do nosso tomador de decisões, do nosso eu observador, que é o nosso eu verdadeiro. E a gente não consegue fazer essa reversão de pensamento sozinho. A gente só consegue com o auxílio do Espírito Santo, que é o que é o Espírito Santo? Na verdade, o Espírito Santo é a nossa memória de quem a gente é. Deus nos deu, Deus disse, né? O filho caiu lá no sono profundo, achando que podia sair, se separar da fonte, mas Deus nos prometeu nos dar um meio de um dia nos lembrarmos de quem a gente realmente era. E esse é o Espírito Santo, é a voz por Deus. É o anjinho que fica aqui do ladinho, entende? Essa é a voz. Então é dessa voz que a gente não pode esconder nada. Espírito Santo, eu fiquei muito chateada com fulana, porque fulana me disse isso, isso e isso, e eu fiquei com muito ódio, com muito rancor, com muita mágoa, fiquei me sentindo vítima, vitimizada, rejeitada, excluída. Espírito Santo, fiquei muito indignada com o jeito que o gerente do meu banco me tratou hoje,
como se eu não existisse. Garanto que se fosse uma pessoa rica, não importa o que foi que te incomodou. Se te incomodou, tu tem que falar. Mas não é sair maroqueando lá na esquina, dizendo pra todo mundo: ah, meu Deus, aquele gerente desgraçado. Quando eu tô com dinheiro, ele me atende bem. Quando eu tô dura, ele não me atende. Sabe, essas coisas. Porque a gente reforça essa ilusão toda, esse filme todo. A gente reforça a realidade nisso. E a gente tem que o sair do sistema de pensamento do ego e ir para o sistema de pensamento do Espírito Santo é justamente levar a vida com mais leveza, não dando realidade para isso. Porque isso aqui é um filme, é um sonho, não é real. E às vezes a gente se pega sendo sério demais, preocupado demais, pesado demais com algo que não é real. Então vamos levar a coisa com mais leveza. A gente consegue, mas tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a gente não deve esconder nada dele, dessa voz por Deus que fala com a gente. Eu tô com medo, porque eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, eu tenho que fazer uns exames, eu tô com medo que seja uma doença séria, uma doença grave, ou eu tô com medo por alguém que eu amo que tá doente, ou eu tô preocupada porque tô sem dinheiro para pagar os boletos do final do mês. Não importa, gente, não importa. O que importa é o que tá incomodando. O que tá incomodando, causando medo, culpa, preocupação, qualquer coisa que te deixe em conflito, para e entrega. Entrega, sabe? Como eu falo assim, que eu aprendi a conversar com Jesus, que quando eu sinto que eu tenho algum problema, que realmente, como eu já falei, não é problema, né? E esse problema é só uma solução, que é eu lembrar que eu não sou separada da fonte. Então, se eu não sou separada de Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Então, entregar para Jesus, assim eu me enxergo, né? Eu faço uma visualização como se eu tivesse enchido um saco de estopa, assim, bem grande, enorme, com todo o peso que eu criei na minha mente, todo o peso, com todas as crenças, com todos os medos, com todas as limitações, com todas as mágoas, com todos os horrores e experiências de horrores que eu experienciei, que parece que eu experienciei nesse filme dessa vida aqui. Eu boto tudo isso dentro desse saco, boto ele aqui nas costas, que nem Papai Noel, assim, e eu vou lá, e Jesus pega na minha mão, e a gente vai junto, assim, eu imagino um altar de Deus, assim, né? E Jesus comigo na minha mão para me dar força e coragem, e eu vou lá e jogo aquele saco naquele altar e digo para Deus, assim, eu te dou isso tudo que eu inventei, Pai, e eu recebo a tua dádiva do teu filho, que tu criou para ser eterno, puro amor, abundante, feliz, e faço essa troca. E aí, cada vez que eu faço isso, parece que eu tiro 5 toneladas das minhas costas. Então, é isso que a gente não deve esconder, o que sente. Não é que tu tem que... Claro, é bom conversar com as pessoas. É bom conversar com um irmão, um amigo, um psicólogo que seja. É muito bom conversar. Porque Cristo tá no irmão, assim como Cristo tá em mim. É muito bom isso. Mas o que eu falo quando algo que tu for falar não é algo leve, que tu sabe que vai gerar conflito, não fala para outra pessoa. Porque ninguém vai ter razão ali, ninguém vai estar certo ali. Os dois estarão no sistema de pensamento do ego. Se tu quer estar no sistema de pensamento do Espírito Santo, tu vai respirar fundo e dizer: Espírito Santo, o que tu quer que eu diga? O que tu quer que eu faça? Muitas vezes ele vai te inspirar a silenciar que tudo, que as coisas vão baixar, que as coisas vão se resolver, entende? Ou então ele vai te inspirar a conversar de uma maneira mais leve, com amor, com amorosidade, de um jeito que vá curar essa relação e não piorar a relação,
entende? Então, mas assim, não esconde do Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô muito magoado com fulana, com isso, com aquilo, com seja lá o que for, como eu já disse, citei alguns exemplos, mas me inspira, Espírito Santo. O que tu quer que eu diga para tal pessoa? Quer que eu diga algo para essa pessoa? Deixa eu ver a verdade aqui que eu não estou vendo. Eu abro mão do que eu acho que o ego acha que é a verdade que ele tá vendo ali, que parece que tá vendo com os olhos, que aquilo ali é verdade, e muitas vezes a verdade tá muito longe de ser o que tu tá enxergando com os olhos físicos. Às vezes a verdade é muito além daquilo ali. E se tu não se permitir enxergar essa situação, essa cena desse filme que tu tá contracenando com teu irmão, se tu não se permitir enxergar a verdade por trás daquilo ali, tu nunca vai ficar sabendo da verdade. Vai ser sempre engambelado pelo ego. Você e o irmão junto. Né? E o nosso vídeo já ficou bem compridão, né? Que eu tô meio que deixando vocês mal acostumados com um vídeo curtinho, né? É porque realmente um curso em milagres é bem profundo, né, gente? Às vezes dá vontade de ficar aqui 1 hora falando com vocês. Mas isso daí tem que ser pra quando eu puder fazer uma live. Ainda não posso fazer live no YouTube, o YouTube ainda não permite. Só no Instagram. Mas 1 hora eu faço, né? Vamos ver. Tô esperando vocês também dizer, Ana, faz uma live pra gente no Instagram. Se vocês quiserem, a gente faz lá, daí a gente pode ficar 50 minutos conversando, posso tirar as dúvidas de vocês. Me sigam lá no Instagram, @anamorari, com 2 i's no final, que eu ainda não fiz o Instagram da Escola do Ser. Não sei se vou fazer, o Espírito Santo está me guiando. Por enquanto ele diz que é para me concentrar no conteúdo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido contribuição com vocês aí hoje. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Lembram de dar um curtir aí se vocês gostaram, né? Se é algo que vocês gostaram, que fez diferença pra vocês, dá um like aí, compartilha, para que o YouTube entenda que é um assunto que pode ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Às vezes eu vejo assim, tantos vídeos tão legais pra gente dar um viro, dar uma virada, dar um salto quântico na vida e ser mais feliz. E eu vejo lá um pingo de visualizações, né? Aí às vezes eu vejo os vídeos que a minha filha assiste, dos canais que a minha filha assiste, de bobagem, assim, de criança e de bobageira, assim. E tem milhões de visualizações e curtidas e não sei o quê. E todo mundo lá com vários prêmios do YouTube, né? Fico pensando, aos poucos a gente tá despertando. Mas tem muitos canais de espiritualidade que também tem bastante visualização, sim, bastante curtida, sim. Quem sabe a gente chega lá também, né? Se for a vontade do Espírito Santo pra nós aqui, é o que vai ser. Um beijão pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!